presença. Boa noite, povo de Deus. Estamos iniciando nessa noite abençoada e maravilhosa mais uma transmissão da nossa IIGD Brasília Teimosa. Eu sou o ministro Romero, faço parte da equipe de fé do nosso líder estadual, pastor Guilherme de Mello. Estamos aqui à frente desse trabalho maravilhoso para trazer uma palavra de Deus para o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? E antes da gente entrar na palavra, eu queria fazer uma breve oração com você em nome de Jesus, para que juntos nós possamos pedir para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade no nosso meio para fazer não o nosso querer, mas fazer o querer dele em nome de Jesus. Então, se você puder, curve sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, é diante da Tua presença que nós estamos e nos colocamos, que nós te pedimos, ó Deus, tenha liberdade para falar ao nosso coração. Como assim orou Jesus, meu Pai, faz o Teu querer e não o nosso. Então, meu Deus, nós te pedimos, faz o Teu querer nessa noite nas nossas vidas. Fala ao nosso coração, meu Deus, conforme a Tua vontade e não conforme a nossa própria vontade, em nome de Jesus. Traz a Tua palavra, meu Deus, que cura, que liberta, que transforma, que abre o nosso entendimento para que o Teu nome seja glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela fala para que nós venhamos a fazer o bem sem desfalecer, para que no seu tempo nós venhamos colher se a gente não tiver desfalecido. Mas é nisso que o inimigo ele usa esse contexto para confundir as nossas mentes e fazer com que a gente faça o bem sem a direção de Deus e a gente passe a colher uma consequência ruim daquele bem que a gente fez sem a direção de Deus. Quando Deus ele manda a gente fazer o bem, Deus ele manda a gente fazer o bem na direção dele, porque senão nós iremos perecer. Como assim nós iremos perecer? Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Abre para mim, por favor. Olha o que ele diz aí, ó. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Veja só, meus irmãos, talvez você esteja se perguntando o que é que esse versículo tem a ver com fazer o bem. É aí que está, meu irmão, o mistério da mensagem. Tem tudo a ver com fazer o bem, porque aqui está dizendo, se aquele que não cuida dos seus, principalmente pelos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. E muitas vezes o inimigo tem colocado na nossa cabeça para a gente fazer o bem, mas só que tem colocado na nossa cabeça para a gente fazer o bem, a gente naquela empolgação pelo fato de ser seguidor de Cristo, pelo fato da gente ser de Deus, que a gente gosta de fazer o bem. O povo de Deus, ele gosta de fazer o bem, mas só que o inimigo tem confundido a mente de muitas pessoas e tem feito muitas pessoas fazer o bem primeiro para os de fora, para depois fazer o bem para os de dentro. Quando na verdade nós devemos primeiro fazer o bem para o de dentro, para depois fazer o bem para os de fora. Então, meu irmão, quando você for fazer o bem, procure primeiro fazer o bem para a sua casa, para a sua família, para que você não seja tido como pior do que o infiel, para que você não seja tido por aquele que negou a sua fé. Então, muitas vezes, a gente tem feito o bem para muitas e muitas pessoas e a gente acaba esquecendo que dentro da nossa casa tem várias e várias pessoas que estão precisando que a gente faça o bem. Tem várias e várias pessoas sofrendo, precisando de uma ajuda, precisando de uma oração, precisando de uma palavra de conforto. E muitas vezes você não vai até a sua casa, não vai para os seus, não vai para os da sua casa para entregar essa palavra. Você prefere ir para os da rua, para entregar para os da rua aquilo que você deveria trazer primeiro para dentro da sua casa. Então, meu irmão, coloque uma coisa na sua cabeça. Se você quer fazer o bem, você é uma pessoa de Deus e eu sei que você quer fazer o bem. Se você é uma pessoa que gosta de fazer o bem, siga essa palavra. Faça primeiro para os da sua casa, para depois fazer para os da rua. Claro, você deve fazer os bem para os da rua, sim, mas na direção que Deus ele te der. Eu não estou falando para você ser egoísta, preste muita atenção nisso. Eu estou falando para você fazer o bem na direção de Deus, mas primeiro fazer para os da sua casa. Talvez você, aqui em Recife, é muito popular um ditado que diz assim, ó, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Você já ouviu essa mensagem, esse ditado? Já não já? Farinha pouco, meu pirão primeiro. E esse ditado, meu irmão, ele não está de um todo errado. Se você for parar para pensar, você vai ver que muitas vezes, quando a gente faz o bem, primeiro para os da rua, a gente acaba colhendo consequências ruins para a nossa família. Como assim? Eu quero que você abra a sua Bíblia para que você entenda melhor. Lá no livro de Gênesis, capítulo 13. Põe aí para mim na tela, por favor. Gênesis, capítulo 13, o versículo 1. Olha o que ele diz aí, ó. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe,
ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tenda. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então veja só, meu irmão. O que é que Deus está querendo dizer aqui para nós? Se você voltar lá para Gênesis 12, só vou comentar com você. A palavra de Deus fala para Abraão, Deus diz assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Mas a palavra de Deus fala que Abraão, em vez de ele sair da terra da parentela, ele saiu da terra, mas chamou quem? Ló. Ou seja, ele fez um bem para Ló, sim ou não? Ele fez um bem muito grande para Ló, mas a palavra de Deus fala que quando ele chamou Ló, a palavra de Deus fala que a primeira coisa que aconteceu foi que Ló também tinha gado, Ló também tinha riquezas, e a palavra de Deus fala que a primeira coisa que foi gerada desse bem que Abraão quis fazer, fora da direção de Deus, a primeira coisa que aconteceu foi a contenda. Começou a haver contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então veja, meu irmão, quando você faz o bem para alguém, antes de fazer primeiro na direção de Deus para aqueles da sua casa, você vai colher em primeiro lugar a contenda. É por isso que muitas vezes a gente não entende por que está vindo muita contenda sobre as nossas vidas, por que está vindo muita contenda sobre o nosso trabalho, por que está vindo muita contenda sobre algumas áreas de nossas vidas. Sabe por quê? Porque muitas vezes você tem preferido ajudar primeiro os de fora, sem a direção de Deus, ao invés de ajudar os da sua casa, os seus, os da sua família. Então, meu irmão, faça aquilo que Deus está mandando você fazer. E o que foi a segunda coisa que veio? Qual foi a segunda consequência que veio para Abraão? Primeiro foi a contenda. Sabe qual foi a segunda? Separação. Abraão olhou para Ló e falou assim, não é muita essa terra que está aqui diante de nós? Então, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E a palavra de Deus diz que depois da contenda veio a separação. Tudo por quê? Porque Abraão fugiu da ordem que Deus havia dado. Eu quero que você leia comigo. Abre aí para mim, por favor. Gênesis 12, versículo 1. Olha o que está dizendo. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, meu irmão, só esse versículo 1 já é suficiente para que você entenda. Quando Deus ele te dá uma orientação, quando Deus ele te dá um algo a mais, é porque Ele quer que você siga aquilo e faça tudo aquilo. Porque veja, Abraão, nesse detalhe, ele não fez o que Deus havia pedido. Ele não se afastou da terra e da parentela, ele quis ajudar Ló, quando na verdade não era o momento de ajudar Ló. Veja, meu irmão, a questão dessa mensagem não é que você não deve ajudar os de fora, você deve ajudar. Mas só que tudo tem o seu momento. Tudo tem o seu tempo de ajuda. As pessoas que estão fora da nossa casa, elas vão ser ajudadas por você, mas no tempo certo. Porque quando Deus deu a palavra a Abraão, para Abraão passar a possuir a terra que Deus tinha preparado para ele, a primeira coisa que Abraão fez foi porque ele devia gostar muito do seu sobrinho Ló, foi chamar Ló, quando na verdade não era tempo dele ter chamado Ló ainda. E a palavra de Deus fala que houve contenda, e logo após a contenda veio separação. Então, meu irmão, para que você evite contenda, para que você evite separação no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus negócios, siga a orientação de Deus. Antes de você querer fazer o bem para os da rua, faça para os da sua casa, faça para a sua família. Ah, mas Ló não era família de Abraão, Ló não era parentela de Abraão. Exatamente, Ló era parentesco, ele tinha parentesco com Abraão, ele era da parentela. E Deus mandou, sai da tua terra e da tua parentela.
Deus ele não mandou levar ninguém, mandou sair de perto. E Abraão, por fato de gostar, puxou para perto Ló. E a palavra de Deus fala que houve contenda e houve separação. E não mais que e não foi só isso. A palavra de Deus fala que pouco tempo depois, Deus decidiu destruir a terra com que Ló havia tomado a direção, que Ló foi na direção de Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus fala que Abraão intercedeu e Deus falou que não iria destruir a família de Jó. E a palavra de Deus fala que Deus ele deu uma direção para que ninguém olhasse para trás. E a palavra de Deus fala que a esposa de Jó olhou para trás e virou uma estátua de sal. E depois a palavra de Deus fala, lá em Gênesis 19, versículo 37, põe aí para mim, por favor, que as filhas de Jó, elas ficaram sem marido. E Jó ficou sem esposa. E olha o que foi que aconteceu. A primogênita, elas ficaram, volta aqui para mim novamente. As filhas de Jó, as filhas de Ló ficaram sem esposo, sem marido, e Jó ficou sem esposa. Ou seja, elas queriam que Ló tivesse uma descendência. E o que foi que a ideia da mais velha? Foi embriagar Ló, para que Ló se deitasse com ambas, para que ambas concebessem e tivessem cada um filho do seu próprio pai. Veja que coisa séria. E a palavra de Deus diz assim, a primogênita, no versículo 37, a primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. E o pai dos filhos de Amon, e é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Veja só, meu irmão, que coisa séria. A palavra de Deus fala que pelo fato de Abraão ter feito aquele bem para Ló, depois de ter havido contenda, depois de havido separação, olha o que aconteceu aqui. Veja, eu não estou querendo dizer que Abraão foi responsável por esse pecado, por esse erro. Mas eu estou querendo dizer que Abraão, pelo fato dele ter feito isso lá atrás, de ter chamado Ló, quando não deveria ter chamado, a descendência de Abraão vai colher uma semente amarga desse ato. E qual foi a semente amarga desse ato? Exatamente essa palavra, que de Ló veio os moabitas e veio os amonitas. Por muito tempo esse povo de Amon e esse povo de Moabe perseguiram o povo de Deus. Por muito tempo, se você ler a Bíblia, você vai ver vários relatos do povo de Moabe e os amonitas perseguindo o povo de Deus, fazendo guerra contra o povo de Deus, ou seja, contra a descendência de Abraão. Pelo fato de Abraão ter colocado na sua cabeça que ele deveria ter feito primeiro bem para Ló do que para sua família. Ah, ministro Romero, e o que era que Abraão deveria ter feito? Primeiro lugar, meu irmão, ele deveria ter tomado posse da terra que Deus tinha dado a ele. Por quê? Porque a palavra de Deus fala aqui que só houve contenda e só houve separação, porque a terra em que Abraão ainda estava era uma terra que não suportava tamanho gado. A terra não suportava tanta gente que tinha naquele momento, tanto o rebanho de Ló quanto o rebanho de Abraão, e a terra não suportava. E o que era que Abraão deveria fazer? Abraão deveria ir para Canaã, para a terra que Deus estava mostrando a ele e estava conduzindo ele aí. Por quê? Porque Canaã está lá dizendo em Êxodo que é uma terra boa e larga. Uma terra que mana leite e mel, ou seja, aí seria o tempo de Abraão chamar Ló, quando ele tomasse posse de tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. Então, meu irmão, antes de você querer fazer o bem para a sua parentela, antes de você querer fazer o bem para os seus amigos, antes de você querer fazer o bem para o próximo, espere o tempo, você vai fazer o bem para eles. Mas primeiro, faça o bem para os que estão dentro da sua casa, porque tem muita gente que está dentro da tua casa. Talvez seja o teu marido, minha irmã, talvez seja a tua esposa, meu irmão, talvez seja os teus filhos, que você não tem observado da maneira com que você tem que observar. Talvez você não tenha dado a atenção que você tem que dar. Talvez você não tenha feito por eles o que você tem que fazer. E sua relação com eles está ficando desgastada. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que nós devemos, como pastores, olhar o estado das nossas ovelhas. Então olha como está o estado da tua casa. Olha como é que está o estado dos teus familiares dentro da tua casa. Olha como é que está o estado da tua esposa, meu irmão. Olha como é que está o estado do teu marido, minha irmã. Olha como é que está o estado dos teus filhos. Que você vai ver que eles estão precisando de ajuda. Em vez de você ajudar a filha da vizinha primeiro, você vai ajudar o filho da vizinha, tenha calma. Mas primeiro ajude teu filho. Você vai ajudar o teu vizinho, mas tenha calma, ajude primeiro a tua esposa. Você vai presentear alguém de fora, você vai, em nome de Jesus, você vai dar uma bênção a alguém. Mas primeiro presenteie a sua esposa, presenteie seu marido. Vai lá na Boticário, compra um perfume para ele.
Compre uma camisa de marca boa. Você, meu marido, dê um dia de princesa para sua esposa. Leve sua esposa no shopping lá para fazer uma hidratação no cabelo, fazer aquela escova, fazer aquela chapinha, fazer as unhas, para que ela fique com aquelas unhas maravilhosas. Compre um bom perfume para sua esposa, você vai dar presente para os outros. Veja, meu irmão, muitas vezes a gente é convidado para uma festa, a gente é convidado para um casamento, e a gente se sente na obrigação de presentear aquele que nos convidou. É ou não é verdade? E o que é que a gente faz? A gente faz das tripas coração para presentear alguém de fora pelo fato de ter nos convidado para uma festa. Quando muitas vezes a sua esposa, quando muitas vezes o seu marido, quando muitas vezes os seus filhos estão precisando de uma cueca e você não faz dá um presente. Veja como eu estou querendo passar essa mensagem para você, meu irmão. Entenda isso, você tem que fazer o bem, você vai fazer o bem. Diga assim, eu vou fazer o bem em nome de Jesus. Faça o bem, mas primeiro, pense nos da sua casa. Isso não é um pensamento egoísta, isso é um pensamento de sabedoria. Para que você entenda que, veja, Abraão, ele quis fazer o bem, ok, mas ele fez o bem no tempo errado. Eu não estou dizendo que Abraão ele foi responsável e nem levou a culpa pelo pecado, pelo erro de Ló e das suas filhas. Eu não estou querendo dizer isso, mas eu estou querendo dizer que por esse fato dele ter feito aquele bem fora de tempo, ele colheu uma semente amarga, que foi os amonitas e os moabitas, que perseguiram a sua descendência. Ou seja, Abraão fez hoje e sua descendência sofreu amanhã. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, aquilo que você faz hoje, por mais que você não sofra nenhuma consequência, mas está lá os teus filhinhos, está lá a tua esposa, que vai sofrer a consequência daquilo. Então, meu irmão, quer fazer o bem? Olha para a tua casa. Olha eu quero presentear alguém, quero dar algo a alguém maravilhoso. Olha para a tua geladeira, para a geladeira da tua esposa. Olha para o fogão dela. Olha para o armário novo, que ela está querendo uma cozinha nova, reformada. Você lá, reforma a tua cozinha lá, ó. E você vai fazer sua esposa feliz. E através da felicidade dela, Deus ele vai te abençoar muito mais para que você ajude as pessoas de fora. Então, meu irmão, ajude, você vai ajudar. Você vai ser uma pessoa ajudadora, você vai ser uma pessoa que vai estender a mão. Mas primeiro, estenda as mãos para os da sua casa, estenda as mãos para a sua família, estenda a mão para o teu filho, estenda a mão para a tua filha, estenda a mão para a tua esposa, estenda a mão para o teu marido. E você vai ver que Deus ele vai te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Então faça o bem, mas no tempo certo. Porque se Abraão, ele tivesse primeiro ido para Canaã, que era uma terra boa e larga, que está dizendo lá em Êxodo, que quando o povo de Deus clamou, Deus falou, eu ouvi atentamente o clamor do meu povo, e atentei-me para a sua aflição, e eu os levarei para uma terra boa e larga, para uma terra que mana leite e mel. E era essa terra que pertencia a Abraão. Então, se Abraão, em primeiro lugar, tomasse posse logo da terra, da promessa, e depois chamasse Ló, iria dar tudo certo. Mas o que foi que ele quis fazer? Em vez dele se ajudar, em vez dele ajudar a sua família, ele foi primeiro ajudar logo quem? A sua parentela. E o que foi que aconteceu, meu irmão? Separação, contenda e luta. Separação porque eles tiveram que se separar porque a terra não se suportou. Contenda porque eles contenderam, porque o gado estava muito ali naquele lugar. E luta, porque vieram tantas lutas? Porque a Bíblia fala que os moabitas e os amonitas que vieram de Ló perseguiram o povo de Deus, perseguiram a descendência de Abraão. Então, meu irmão, pode ser na sua cabeça, faça o bem, mas faça o bem primeiro para os da sua casa. E eu queria deixar outro exemplo com você. Tem mais um exemplo sobre isso? Com certeza tem. O exemplo dos exemplos. A palavra de Deus diz assim, que Jesus ele olhou para o povo e falou o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então vamos aprender com ele? Abre tua Bíblia aí em Marcos capítulo 24, Marcos capítulo 7, versículo 24. Olha o que Jesus, volta aqui para mim, por favor. Olha o que Jesus está dizendo nessa palavra. Preste bastante atenção. Olha o que Jesus diz. Versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés.
Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que lhe expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Meu irmão, veja que poder há nessa palavra. Veja que entendimento Deus está dando para nós. A mulher chegou, meu irmão, era Jesus, o próprio Jesus. A mulher chegou que estava com a filha em casa endemoniada. Qual foi a resposta de Jesus? Deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não convém tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Jesus não estava querendo ofender aquela mulher. Jesus estava querendo dizer o seguinte: primeiro eu vou alimentar meus filhos, para depois eu vou alimentar os da rua. Então, meu irmão, para que lição maior do que essa? Ajude primeiro os teus filhos, ajude primeiro os da tua casa, e você vai colher muito mais além daquilo que você pediu, muito mais além daquilo que você pensou e muito mais além daquilo que você sonhou, em nome do Senhor Jesus. Então, ajude primeiro os seus. Volta lá para 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, meu irmão, ajude os da sua casa, cuide dos da sua casa, principalmente pelos da sua casa, para depois você cuidar dos seus. Quem são os seus? São seus amigos, sua parentela, seu patrão, seus amigos de trabalho, esses são os seus. Mas os da sua casa, tua esposa, teu marido, teus filhos, quem habita dentro do teu lar. Então, cuide primeiro deles. Vamos ler novamente, olha aí, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, meu irmão, não seja tido como descrente, não seja tido como pior do que o infiel. Seja tido como crente e como fiel, cuidando em primeiro lugar pelos da sua casa, em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que Deus irá te abençoar de uma forma rica e poderosa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então foi essa mensagem que Deus tocou no meu coração para que eu pudesse trazer para você nessa noite tão abençoada, em nome de Jesus. Então, meu irmão, eu queria brevemente fazer uma oração com você nessa noite, em nome de Jesus. Então, se você puder, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, porque é momento de oração. É momento de oração. O consagrado homem de Deus ora por você. Senhor nosso Deus e amado Pai, diante da Tua presença, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e pela Tua palavra, meu Deus, revelada aos nossos corações. Que primeiro, Senhor Deus, nós devemos cuidar da nossa casa, para depois cuidar dos de fora. Meu Deus, quantas vezes, Pai, nós temos errado? Quantas vezes, meu Pai, nós temos presenteado os alheios, Jesus, quando na verdade nós devemos presentear os de dentro? Quantas vezes nós temos estendido a mão para os de fora, quando nós devemos estender a mão para os de dentro da nossa casa? Então, meu Pai, nos perdoa, meu Pai, por nossa omissão, nos perdoa, meu Deus, pelas vezes que o Senhor nos deu a oportunidade de olhar para os nossos familiares e dizer: eu te amo, obrigado, eu te quero perto de mim, você é especial. Oh, Jesus, nos perdoa por muitas vezes nós não dizemos isso, e muitas vezes para os da rua nós dizemos, Senhor. Então nos perdoa por não estar cuidando dos nossos, e principalmente pelos da nossa casa. Oh, Jesus, que a partir de hoje nós possamos cuidar dos nossos, que nós possamos cuidar especialmente, principalmente pelos da nossa casa e da nossa família, para que a bênção do Senhor nos alcance e não haja, meu Pai, contenda, e não haja, meu Deus, separação, e não haja luta, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus. E que todo engano, meu Pai, do maligno que está sobre a vida desse meu irmão, que está sobre a vida dessa minha irmã, que está querendo enganá-lo para que ela faça bem primeiro para os de fora
sem a direção do Senhor, ao invés de fazer para o de dentro. Que esse engano caia por terra da mente dela, que saia do coração dela, em o nome do Senhor Jesus. Pois na autoridade do nome de Jesus eu paraliso todo mal, em o nome de Jesus. Meu Pai, eu te agradeço e te louvo, meu Deus, por essa palavra abençoada, que o Senhor falou poderosamente ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E você que está me ouvindo, diga amém, diga glória a Deus, que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe o teu lar de uma maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes da gente encerrar a nossa transmissão, eu queria deixar aí para você na tela as contas de nossa igreja. Você, meu amigo dizimista, você, meu amigo ofertante, que deseja aí devolver o seu dízimo, fazer a sua oferta, você anota as nossas contas aí da nossa igreja, anote para que você faça seu depósito, sua transferência, e mande o comprovante para o WhatsApp que está aí aparecendo na tela também para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, foi um prazer estar com vocês nessa noite. Foi uma honra trazer a palavra de Deus para que todos nós possamos ser cheios cada vez mais do poder de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do amor de Deus. Queria mandar um abraço especial para o povo de Brasília Teimosa, um povo guerreiro, batalhador, um povo lutador, um povo que eu amo de coração, para esse bairro todo maravilhoso, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Tchau, cheiro!